A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 2 das lições bíblicas adultos, que tem como título Sal da Terra, Luz do Mundo. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre que se iniciou domingo passado, ao qual nós estamos comentando os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje estaremos comentando a segunda lição, que tem como título Sal da Terra, Luz do Mundo. O texto áureo encontra-se em Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, apenas algumas partes, que fala: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Verdade prática. A influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Leitura bíblica em classe. Encontra-se no livro de Mateus, capítulo 5, dos versículos 13 ao versículo 16. Então vamos lá, meus amados irmãos em Cristo, iniciar mais uma aula comentando sobre este tema de hoje, sal da terra, luz do mundo. Não se esqueça, meus amados irmãos, você que sempre está aqui nos acompanhando, que na descrição deste vídeo nós temos um link que dá acesso a um teste online, que dá para fazer online em sua sala de aula, só passar ou compartilhar com seus alunos via WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, que a pessoa consegue fazer o teste online e assim que enviar o teste já ter o resultado e saber quantas questões acertou. Bem como aqueles alunos que não têm acesso à internet na sua igreja, o professor pode imprimir o teste online e levar para os alunos fazer, porque também nós damos essa opção, que é o teste em PDF para quem quiser imprimir. Amém? Amém? Então você também compartilhe e curta nosso vídeo para que fazer com que alcance as diferentes pessoas, para que o evangelho seja pregoado a essas pessoas que precisam ouvir uma palavra da parte de Deus. Então vamos iniciar a nossa lição comentando sobre o sal da terra, que é o crente, e também luz do mundo. Então nesta passagem, meu irmão, de Mateus, que foi exposta por quem? Por Cristo, porque Cristo que proferiu essas palavras tem como relevância dizer que o crente deve evidenciar como um discípulo do reino. Os versículos anteriores, como nós falamos na aula passada, a tônica de Jesus, ela pautou-se na essência, ou seja, na natureza, declarando o que o cristão deveria ser. Meu irmão, não há problema algum de o cristão estar no mundo. Não há problema. Por que não há problema? Porque ainda que esteja na mais terrível corrupção moral e espiritual, no caso o mundo, o crente não deve tomar essa posição monástica. O que é uma posição monástica? Ou seja, se isolar deste mundo. Viver separado no sentido de não relacionar-se com as pessoas, porque as pessoas vão lhe ver. Você vai estudar. Está misturado ali as pessoas, meu irmão. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Qual a essência que você deve exalar neste mundo tenebroso e vil. No trabalho você vai se relacionar com pessoas que não é crente. Na faculdade. E pasmem, inclusive na igreja. Porque na igreja tem pessoas que dizem ser crente, mas não se converteram. Não são pessoas regeneradas pelo poder do sangue de Cristo através do seu Espírito Santo. Então, meu irmão, nós estamos no mundo. Por isso Jesus, quando está fazendo aquela oração sacerdotal, conforme registra João no capítulo 17, versículo 15, Jesus diz o quê? Pai, eu não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde, que os livre do mal, porque Cristo sabia que você tem que fazer a diferença aí no mundo. Por isso ele, quando está falando essas palavras para os discípulos e para todos os crentes que agora têm
em mãos o sermão conhecido como do monte, como nós falamos na aula anterior, Cristo fala que nós somos o sal da terra e luz do mundo. E é este contexto que nós vamos adentrar. Vamos falar sobre estes dois elementos que Cristo usa para mostrar uma verdade espiritual para todos os crentes que lê, porque eu tenho que ler e entender. Não do jeito que eu acho que deveria ser, mas como a palavra de Deus nos ensina, meu irmão. Então, o crente que conhece a palavra de Deus, meu irmão, em especial esse ensino de Cristo proferido nesse sermão do monte, ele sabe a importância de estar neste mundo. Porque é neste mundo que você vai exercer o papel de sal da terra e luz do mundo, meu irmão. Ele não teme contaminar-se com o mundo. Por quê? Porque já foi totalmente regenerado, transformado, lavado, redimido, e isso leva a uma consequente renovação da mente, porque ele agora tem uma nova mente, e como membro da comunidade de salvo, ele poderá agora influenciar essa sociedade pecaminosa e brilhar como luz e proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas, que foi Cristo Jesus. O primeiro tópico da lição é falar: o sal tempera e conserva. O autor vai dar uma definição desta palavra sal, e nós vamos mais além aqui no nosso esboço bíblico, usando como referência o livro de apoio da lição bíblica, porque a lição bíblica, se vocês vão perceber, ela é bem resumida em comparação ao que o autor coloca no livro, e claro que as outras literaturas que vêm para nos ajudar quanto a esta questão, porque existem vários e vários homens que foram comprometidos com a palavra de Deus e homens que são comprometidos com a palavra de Deus, que transmitem o conhecimento que adquiriram para que nós hoje possamos entender e compreender as palavras do Mestre, do Senhor Jesus. Então, nesta definição, ele vai falar primeiro, nesse primeiro tópico, sobre o sal. Aí vai dar essa definição, vai mostrar a importância do sal e vai mostrar o cristão como sal. Então, nesta definição como sal, conforme está na lição bíblica, que existe uma definição da palavra sal que vem do grego, que significa é um substantivo neutro, isso no idioma grego, porque o Novo Testamento foi escrito no idioma grego. Então, no idioma grego, a palavra sal é um substantivo neutro, e o autor até coloca a palavra aqui, que é alas, que segundo Strong pode ser definido de 4 maneiras, que é o que ele fala lá. Primeira maneira, o sal, com o qual a comida é temperada e sacrifícios são salpicados, ou seja, é a primeira definição que nós entendemos da palavra sal, segundo Strong. Segundo, é um tipo de substância salina usado para fertilizar a terra arável, ou seja, existe sal que é utilizada para a terra, ela serve como um fertilizante. E é interessante que quando eu falo dessa palavra aqui, eu me lembro que quando eu era criança, meu irmão, quando as pessoas subiam no pé de coqueiro para limpar o pé de coqueiro, para podar o coqueiro, ele colocava sal lá em cima do coqueiro, e eu não entendia, mas servia como um tipo também de fertilizante. Então colocava-se sal num pé de coqueiro lá em cima, entre as palhas, entre os cachos do coco, que ajudava o coco vir mais frondoso, vamos falar assim, frondoso no sentido de gerar mais fruto e não ser contaminado por bichos também, porque preservava das formigas que subiam. Interessante esse segundo ponto, porque o sal também é um tipo de substância salina para fertilizar a terra. E eu estou dando esse exemplo aqui do coqueiro. Terceiro, o sal é um símbolo de acordo durável, porque tem aliança de sal que a palavra de Deus nos fala e nos ensina. Então, nessa parte aqui que fala sobre o sal como símbolo de acordo durável, porque protege os alimentos da putrefação e preserva-os sem alteração. Por isso tem esse símbolo desse acordo durável. Porque qual a função do sal? Como a gente vimos, iremos ver nessa lição, é proteger os alimentos de ficarem podres e preservar sem que ocorra alteração na sua composição química. E, consequentemente, na confirmação solene de pactos.
Os orientais estavam e estão até os dias de hoje acostumados a compartilhar do sal juntos. E quarto e último, sabedoria e graça exibida em discurso. Já o termo sal do hebraico, meu irmão, porque o autor ele fala do grego, mas ele não fala a palavra sal do hebraico, que é melache, que é procedente de malache, que quer dizer rasgar, dissipar, ser dispersado, ser dissipado, salgar, temperar. Então, dessa forma, a palavra sal, desde Gênesis 14, capítulo 3, até chegar ao profeta Sofonias, em Sofonias, capítulo 2, versículo 9, surge aproximadamente 30 vezes a palavra sal, entre Gênesis e Sofonias, na nossa sequência, na nossa Bíblia hoje. Então, além dessas definições dadas quanto ao sal, meu irmão, é importante atentar para o aspecto histórico em relação a este elemento, em especial envolvendo o povo de Deus, que é quem? Os judeus. Somente assim nós poderemos compreender o que Jesus quis falar quando ele diz, vós sois o sal da terra. Então é neste contexto histórico que nós vamos dar essa definição para entendermos por que Jesus falou que eles eram o sal da terra. Porque a palavra é bem clara. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, qual que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Por que Jesus falou isso? Porque tem um contexto histórico por trás, meu irmão, eu tenho que entender. E nós falamos isso no trimestre passado sobre a interpretação das Sagradas Escrituras. A interpretação deve levar em conta isto, o contexto histórico. Por isso a interpretação histórico-gramatical é a que preza pelo ensino verdadeiro da sã doutrina e da verdadeira teologia bíblica. Porque ele não vai inserir no texto aquilo que ele acha, mas ele vai extrair do texto aquilo que o texto realmente quer dizer. Então, neste contexto histórico, para que venhamos a entender por que Cristo falou isso, porque parece uma contradição Cristo dizer, se o sal for insípido, porque como é que o sal vai ser insípido? O sal já é salgado por natureza, mas por que Cristo falou isso? Ele está se contradizendo? Está falando de uma coisa que não entende? Não, tem um contexto histórico para isso, é isso que nós vamos falar aqui para que os irmãos entendam e compreendam a verdadeira palavra de Deus como ela é ensinada. Sem arrodeios, sem amparatos humanos, mas extrair da palavra aquilo que ela quer nos ensinar. E com relação a isso, esse contexto histórico nos ajuda a compreender, meu irmão. Então havia, meu irmão, nas praias do Mar Morto, os irmãos conhecem o Mar Morto. O que é o Mar Morto? Por que é conhecido como Mar Morto? Porque nele o nível de salinidade é tão alto que não tem vida. Não tem vida aquele mar. Embora a gente sabe que um dos sinais que vai prosseguir até que o reino de Cristo seja implantado é que este mar um dia vai gerar vida, vai ter vida nele, porque Cristo, meu irmão, adivinha de restaurar. Aonde não tem vida, vai ter vida, porque é isso que Cristo faz. Mas o Mar Morto hoje não tem vida, embora já estão começando a descobrir vida marinha, embora que escassas, muito escassas, mas está começando a aparecer, porque, meu irmão, são os sinais de Cristo, mostrando que o tempo está se aproximando. Mas o tema da lição não é esse, então nós vamos falar sobre essa parte da salinidade do sal, que era tirado ali do Mar Morto, porque o sal que havia ali no Mar Morto era uma fonte inesgotável, meu irmão. Fala-se também que de uma montanha de sal com 8 quilômetros de comprimento, que ficava na parte meridional do mesmo mar. E provavelmente, escute bem, provavelmente foi sobre isso que falou o profeta Sofonias, no versículo já citado, Sofonias, capítulo 2, versículo 9. E é o que também consta lá no livro de 2 Samuel, capítulo 8, versículo 3, ao fazer menção ao Vale do Sal. Olha só, entendeu? O Vale do Sal. É isso que nós estamos falando, entenda o contexto histórico. Já no caso dos fenícios, eles conseguiam sal no mar Mediterrâneo. Sabe como? Pela evaporação da água. E acredita-se que o sal era usado pelos povos antigos, se denominava, sabe como era chamado? Era sal-gema. E era oriundo dos lagos de água salgada. Este sal, gema que nós estamos falando aqui, era um sal impuro.
e a parte exterior era sem sabor nenhum. Então a menção que Jesus faz lá em Mateus 5,13, provavelmente foi este tipo de sal. Jesus estava falando do sal gema, quando ele fala, se o sal for insípido, para nada serve. Então, pois às vezes esse sal gema era posto fora, sendo visto como coisa inútil. Então é nesse contexto histórico, tanto do Mar Morto quanto dos povos antigos, que Jesus ensina ali. E o povo entendeu, porque o povo estava inserido dentro deste contexto histórico. Ainda está inserido neste contexto histórico. Então, meus irmãos, a história também fala, só uma curiosidade para os irmãos entender, que a palavra salário vem da raiz da palavra sal. Por quê? Porque boa parte do pagamento que era feito para os soldos ali, como pagamento para os soldados romanos, eram pagos em sal. E isso revela seu grande valor. Como eu falei, de maneira que nossa conhecida e moderna palavra salário vem dessa tradição, desse pagamento que era feito também com sal. Então, a raiz da palavra salário vem de sal. Por isso, salário, porque era uma forma de pagamento também para os soldados romanos daquela época. Olha que coisa interessante, só esse primeiro subtópico da definição da palavra sal, nós demos a definição tanto no grego quanto no hebraico, bem como a historicidade, porque dentro desse contexto histórico é que vem para entender e compreender o que é essa palavra sal. Por isso Cristo usou sal, e se o sal for insípido, porque parece uma aparente contradição, porque a natureza do sal por si só é salgada. É incoerente dizer que o sal é insípido, mas tem um contexto histórico dos povos antigos. O sal gema, que a sua parte externa não tinha sabor nenhum, e isso era jogado fora, era desprezado, era considerado coisa inútil, e Cristo está se referindo certamente a isso. E qual a importância do sal? Quando se fala de sal, a primeira coisa que se vê em mente é dar-lhe sabor. Preservar o alimento, porque é para isso que nós usamos o sal hoje. Então, meus amados irmãos, quando falamos da palavra sal, vem em mente já isso, dar sabor, preservar o alimento. Por isso Jó 6,6, como nos fala a palavra de Deus, comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo? Por quê? Porque o sal é para dar sabor, para dar gosto. Meu irmão, então esse texto deixa claro que ninguém deseja comer uma comida sem sabor. Assim como uma pitadinha, como o autor fala, uma pitadinha de sal, como condimento, pode ser bom, pois a comida insípida ela é tão repulsiva que causa até náuseas. Então, pela Bíblia, meu irmão, como supracitado, o sal tinha um papel do condimento nos alimentos, como nós falamos em Jó 6,6. Tanto para os homens como para os animais. Isso para os animais também dava sabor para a comida dos animais. Isaías, capítulo 30, versículo 24. Então, seu grande papel era de preservar os alimentos, não deixando que eles estragassem em estado de putrefação, conforme Êxodo, capítulo 30, versículo 35, como valor medicinal também. Era usado no ato de se lavar os recém-nascidos. Isto está nas Sagradas Escrituras, Ezequiel, capítulo 16, versículo 4. E quando nós lemos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, tem a expressão temperada com sal. Fala de bom gosto, sensatez, sabedoria, equilíbrio, meu irmão. Por isso o autor prossegue falando o cristão como sal da terra, porque foi essa metáfora que foi falada por Cristo. Cristo fala, vós sois o sal da terra. É uma metáfora que Cristo faz comparação. Ele compara o cristão como sal. Ele mostra que cada discípulo tem uma vida e que esta vida tem que dar sabor, meu irmão. Porque ela dá sabor, tem que dar, porque o crente regenerado, ele dá sabor sim a esta vida, a este mundo, e que pode preservar, é nesse sentido que Cristo está falando, meu irmão.
Não podemos jamais esperar que o mundo seja preservado do pecado por meio da educação. Não é a educação que vai preservar o mundo, não. Este mundo vil que já jaz no maligno. Não é. Não é a ciência, não é a filosofia, não é a política. Mas o que preserva este mundo, meu irmão, de cair em uma decadência moral, sem fim, sem volta, é o crente. Porque o crente está firmado na palavra de Deus e dentro da igreja, no interior de cada um, habita o Espírito Santo, que é o que impede que este mundo, meu irmão, cambale desenfreadamente para o abismo. Mas enquanto tiver crente aqui na terra, ele está dando sabor. Por quê? Porque ele é sal dessa terra. Porque Cristo falou, vós sois o sal da terra. Mas você tem que dar sabor. Tem que preservar. Essa é a função do crente. Por isso essa metáfora de comparar o cristão a sal da terra. E é isso que Cristo está falando, meu irmão. Porque as pessoas que não têm Cristo na vida, nem o Espírito Santo, vivem dominadas pela carne. E seus desejos e obras que produzem são as mais horríveis, gerando, sabe o que? Os micróbios, os vermes da maldade, e que esses vermes contaminam, meu irmão, e conduzem ao estado de putrefação. Para deter essa contaminação e corrupção é que se faz necessário a presença do sal. O mundo é dominado, porque o mundo está podre. Ele é dominado pela secularização, pelo mundanismo. No demais, meu irmão, seu controle está nas mãos do maligno. É isso que fala a palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. De modo que não há como a contaminação não se alastrar. Não há. Porém, com o sal presente, não apenas dentro do saleiro, porque o sal tem que estar presente. E não dentro do saleiro, mas ele tem que ser usado. Porque no saleiro ele está isolado. Mas quando ele é aplicado na carne, ele contém a contaminação. Ele preserva. E é isto que o crente deve ser. Por isso o autor da lição fala, meu irmão. O cristão como sal. Nós temos que ser sal da terra e temos que dar sabor. Temos que preservar. Que esta é a principal função do sal. Dar sabor. Preservar da podridão. Então você está no mundo para preservar. Você está no caldeirão, vamos falar assim, em uma linguagem metafórica. E estamos dentro desse caldeirão. E para coisas não ficarem podres, para as coisas serem preservadas, nós temos que sim dar o sabor, mas na medida certa. Tem que ser temperada, com equilíbrio. Então, meu irmão, a real missão é esta: dar sabor e preservar. E sendo que esta última, que é de preservar, é mais destacável, pois visa combater a deteriorização. Preservar isto é combater, não deixar estragar, não deixar ser jogado fora. E o cristão tem essa incumbência sobre a sua vida, como sal da terra. Como sal da terra. O pecado tem aumentado. A vida moral tem sido comprometida nessa terra. E o crente, meu irmão, não é para fechar os olhos, nem pode fechar os olhos. Crente não é crente que vive dentro de 4 paredes de um templo, não. Não somente isso, vamos falar assim, não somente isso, mas deve viver a sua vida como sal, fora da igreja, ou seja, é no mundo. É no seu trabalho que você vai exercer sua função como sal, porque você vai dar o sabor, você vai preservar sobre as coisas que estão apodrecendo, estão perdendo o desuso da forma correta. É no trabalho, na faculdade, na escola, na rua, na vizinhança, em sua casa, quando você habita com pessoas que não são professas ainda em Cristo. E o mundo caminha mesmo para isso, mas só o Evangelho que vem causar esta mudança, porque a Bíblia fala que o Evangelho é poder de Deus. E quando o sal vem exercer o seu poder, o seu papel, sabe o que isso vai acontecer? É menos alcoolismo na sociedade, é menos drogas, é menos adultério, menos divórcio. Coisas que leis parlamentares não podem mudar, meu irmão. Por que você acha que lá... Hoje eles querem proibir, em muitos lugares está proibido de falar sobre a palavra de Deus em escolas.
em creches. Está proibido. Mas quando aquelas pessoas se desenvolvem, se desgarram e ficam à parte da sociedade, ficam marginalizadas e estão presas em uma carceragem, seja de adolescentes, jovens e adultos, tanto feminino quanto masculino, lá sim pode pregar a palavra, lá sim. Aí eles deixam, aí pode. Mas nas escolas não. Então, meus irmãos, nós devemos pregar a palavra. Essa incumbência está sobre nós, porque não são as leis parlamentares que mudam, porque se as leis parlamentares mudassem, daria jeito. Mas quando o evangelho é pregado e a pessoa é convencida e aceita o convite de Cristo pelo Espírito Santo, ela é transformada. E as pessoas olham, não era aquele fulano que roubava, não era aquele fulano que vivia drogado pelas ruas, agora ele é o santinho, ele é o santinho, porque Cristo veio para esses. E para essas pessoas que apontam, se você acha são, Cristo não veio para você, porque a palavra de Deus fala, eu vim para os que não são, para os que estão enfermos, mas para os são não, os são não precisam, porque os são já se acham santarrão, então deixa ele na vida dele. Ele não tem necessidade de Deus. As pessoas que têm necessidade de Deus, as que buscam transformação. E essas pessoas é que são as transformadas, porque elas sentem a sua carência. Ela sente o seu estado pecaminoso e necessitam de Cristo. Por isso Cristo fala daquela parábola do publicano e do fariseu. O fariseu, meu irmão, ele achava que não precisava de mais nada, porque ele se achava santo. Mas quando a pessoa reconhece que necessita de Cristo, precisa de Cristo, ele volta justificado para a sua casa. E assim aconteceu com ele. O fariseu olha para o publicano e diz, não deixa ser igual a este, pecador, pecaminoso. E olhava para o céu, enquanto o publicano nem conseguia levantar seu rosto para o céu, mas ele orava a Deus desta forma, que Deus o perdoasse, porque ele não era nem digno de levantar a cabeça, de olhar para o céu, porque era um pobre, pecador e miserável, como ele fala. Aí Cristo fala, qual desses voltou justificado para casa? O que se humilhou, o que reconheceu, o que mostrou que tinha necessidade de Deus. Porque quem tem necessidade de Deus é o que é alcançado por Deus. Aquelas pessoas que acham que não precisam de Deus estão com o seu eu inflado. Não, meu irmão, não precisa de Deus, eles acham. E Deus não age na vida deles. Então, eles se acham são, mas Cristo não veio para este. Veio para o que estão perdidos, doentes, porque eles têm necessidade de Deus. O segundo tópico da lição vai falar sobre a luz que ilumina lugares em trevas. Ou seja, nós falamos sobre o sal e agora vamos falar sobre a luz, que é o tema da lição, sobre o sal e a luz. Então, nessa luz, nós vamos dar o conceito, como o autor fala, físico e metafórico. Por quê? Porque antes de entrarmos nesse conceito bíblico de luz, vamos primeiro fazer um esboço, meu irmão. Que esboço é esse? Vamos falar pelo lado da óptica. O que é a óptica, meu irmão? É a parte da física que vai estudar a luz e os fenômenos luminosos. Então, é interessante nós entendermos, como nós falamos do sal, tem que ter um contexto para entender a sua utilidade, o seu contexto histórico, porque Jesus falou, e o mesmo cabe para a luz. Então, em tempos bem remotos, ou seja, em tempos antigos, bem atrás, meu irmão, os cientistas julgavam que a luz era composta de pequenos corpos, isso é, para ele a luz tinha matéria, que essa matéria se alastrava com grande rapidez. Já outros diziam que não, a luz era um tipo de onda, e essa onda se propaga pelo meio diferente, por um meio diferente que ele chamava de éter. Por que os cientistas chegavam a essas duas conclusões? Porque eles não sabiam. Ainda que a luz se propaga no vácuo, se prolifera no vácuo, eles não entendiam e não compreendiam ainda, porque a ciência vai descobrindo as coisas ao longo do tempo, meu irmão. E é claro que ainda hoje os cientistas ainda não têm uma conclusão definida sobre o que é a luz. Então hoje, como se estuda a luz na área científica? Se estuda de duas maneiras. Como onda, porque ela pode ser estudada como onda,
mas também ela se comporta como uma partícula, ou seja, aquelas partículas que agora são denominadas de próton. Então existem essas duas áreas. É estudada sim, a luz é estudada assim. Ela é estudada tanto como uma onda, mas também como uma partícula, ou seja, como uma matéria. Entretanto, nós vamos dar a definição bíblica agora quanto a isso, depois de falarmos um pouco sobre o que a ciência fala, bem resumidamente no caso, né? Agora vamos falar o que fala a Bíblia sobre o que é a luz. Nós vamos usar, assim como o autor usou também no livro de apoio, é o dicionário bíblico Vida Nova. E o que é que diz o dicionário bíblico Vida Nova com relação à luz? Então ele fala que usada de modo simbólico na Bíblia, porque é de modo simbólico que está sendo usado, e normalmente todas as passagens que vai falar sobre luz está falando de modo simbólico. Então, ele é usado esse termo simbólico para descrever a presença de Deus e o seu favor. Nós vamos dar os versículos, mas não vamos colocar na imagem, mas que os irmãos tiverem curiosidade, podem ver nas suas Bíblias, que é o que nós estamos falando. Então, é usado de modo simbólico na Bíblia para descrever a presença de Deus e seu favor. Salmos 27:1. Isso deu origem, meu irmão, a uma oposição ética entre luz, representando o bem, e trevas, representando o mal, assim como está em João capítulo 3, versículo 19. A santidade de Deus se expressa como luz inacessível. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Os seguidores são, portanto, os filhos da luz, conforme Efésios 5, versículo 8, chamados para refletir o mundo à luz divina. Mateus, capítulo 5, versículo 14, que é o texto em questão que nós estamos estudando. No Evangelho segundo escreveu João, a luz se refere mais especificamente à revelação de Deus, do seu amor em Cristo. Jesus é a luz do mundo. João, capítulo 8, versículo 12. Então, meus amados irmãos, quando nós estamos falando da luz, tem esse conceito, porque Cristo é a luz do mundo. Ou seja, então a luz é usada ali de modo simbólico. Por que nós falamos de modo simbólico? Porque ela está sendo usada de modo simbólico para que as pessoas venham entender. Por isso o autor fala que vós sois, escrevendo aquilo que Cristo falou, o autor, no caso Mateus, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, quando ele vai falar que vós sois a luz do mundo, ele vai dar dois exemplos do que a luz faz. E vai mostrar isso na vida, tanto do cristão, quanto daqueles que veem. Porque diferente, meu irmão, do uso do sal, que o sal não aparece, e quando o sal aparece, ele estraga a comida. Entenda isso. Quando Cristo fala que vós sois o sal da terra e luz do mundo, está falando isso. Você como sal, você não aparece. Você dá o sabor, você preserva, mas a luz não tem como esconder o que Cristo está falando no texto. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode, por quê? Porque se a cidade está edificada sobre o monte, a sua luz vai raiar. Hoje é muito fácil nós, muitas vezes, não entendermos isso, mas em épocas remotas, na época de Cristo, onde não existia luz elétrica, era escuridão total. Meu irmão, em escuridão total você não consegue enxergar um palmo à sua frente, se não for em noite de lua. Porque dentre as 4 fases da lua, existem fases da lua que você não vê nem a luz da lua. E isso é mais interessante de se notar quando você está em alto mar. Eu, pela graça de Deus, tive a oportunidade já de estar em alto mar durante a noite. E quando você faz uma navegação costeira, ou seja, não tão distante da cidade, você não consegue ver a cidade, mas à noite, sabe o que você consegue ver? Você consegue ver a luz refletindo nas nuvens. Então ali você sabe que existe uma cidade. Imagine nos tempos bíblicos, escuridão total, plena, que você não precisava estar em alto mar, na escuridão total, mas distante, e você via um monte lá longe, mas tinha luz radiando. E é isso que Cristo fala, não dá para esconder.
Uma cidade sobre um monte. Por que não dá para esconder? Porque lá tem iluminação. E a luz é vista. E Cristo está dizendo isso. Diferentemente do sal, que ele não precisa aparecer. Mas quando a luz aparece, ela tem que irradiar luz. E o alcance dela vai longe. É isso que Cristo está dizendo. A luz, o alcance vai longe. Você é visto por longe. Você está sendo observado. Nós estamos sendo observados. Então nós devemos ter, meu irmão, consciência do nosso papel nesta terra. E qual é a consciência que eu devo ter? É que eu transmito o brilho de Cristo. Eu transmito o brilho de Cristo. Você transmite o brilho de Cristo. Nós transmitimos o brilho de Cristo. Não é sua missão como igreja ser voz interpretativa e atuante em questões políticas, sociais e econômicas, mas sim ser a luz de Cristo para espalhar a salvação. Esta é a função do cristão como luz, para que a luz de Cristo seja refletida em sua vida, porque Malaquias fala que Deus é o sol da justiça, assim como Cristo é a luz do mundo. Meu irmão, o sol é independente. A lua depende do sol para refletir a sua luminosidade. E assim é o cristão, meu irmão. Nós devemos refletir a luz do sol da justiça, a luz do mundo que é Cristo, porque Cristo tem luz própria. Até porque, até no momento da criação, a primeira coisa que Deus vem a fazer também é o quê? Haja luz, quando no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus bairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. Observe que Deus disse haja luz antes mesmo de ser criado. Os corpos luminosos como o Sol, luas, estrelas e satélites naturais espalhados por esse universo gigantesco que Deus criou pelo seu poder, o poder da sua palavra. Deus criou tudo. Meu irmão, então, a luz emana do próprio Deus. Assim como tudo se findar, a palavra de Deus fala que não é necessário mais sol. Porque Cristo já é o sol da nova Jerusalém. Não precisa mais de sol. Assim como antes de Deus criar tudo, disse haja luz, porque ele é a luz do mundo, é o sol da justiça, vai acontecer também no final dos tempos. Não vai ter necessidade mais de sol, mas a luz de Cristo, de Deus, vai raiar sobre todos e todas aqueles que se converterem ao seu caminho. Então nós não podemos, como cristão, nos eximir da responsabilidade que Cristo nos deu. Por isso ele fala, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E ele vai prosseguindo, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca ela no velador e dá luz a todos que estão na casa. É outra palavra que Cristo está falando, porque debaixo do alqueire é um substantivo masculino, alqueire de origem latina. Sabe o que é isso? É um objeto de medida de secos. É um objeto de medida que você mede. Messe, vamos falar. Quero 1 quilo. Então tem um objeto que ele pega. Então é esse objeto de medida de seco de aproximadamente 9 litros. 9 litros, ou seja, 9 quilos. É uma coisa grande. E quando você pega a luz e coloca debaixo do alqueire, você está abafando, está escondendo, está tentando extinguir a sua luminosidade. Então, meu irmão, o real propósito da lâmpada é iluminar, de modo que o seu lugar apropriado é o velador, é o castiçal, é o candelabro, e todos têm que ver, porque é isso que é a palavra de Deus, e dá luz a todos que estão na casa. E Cristo conclui, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a você, não, glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então os discípulos tinham que influenciar, que é o último tópico da lição, porque os ensinos de Cristo presente em Mateus, do capítulo
do versículo 13 ao 16, são bem incisivos e diretos. Esclarece que todos aqueles que vivem nele, que ele é a luz maior, no caso Cristo, irão influenciar esse mundo que se encontra nas trevas. Querendo ou não, as pessoas ímpias, meu irmão, vão ver como nós falamos. Muitas boas obras desenvolvidas pelos discípulos de Cristo no seu viver diário. E foi isso que aconteceu com a igreja primitiva, que é o exemplo maior de como a comunidade de Cristo, vivendo plenamente seus ensinos, estava influenciando a sociedade que estava em uma calamidade moral, ética, social, econômica e pública. E foram impactados, a sociedade ímpia foi impactada pelo evangelho, por meio de quê? Das obras amorosas, da vida piedosa que os crentes em Cristo levavam. E eles eram sim luz do mundo, mas não só luz, mas sal da terra, porque preservavam que o mundo entrasse em putrefação total. Então, meus irmãos, nós encerramos essa lição falando que o cristão verdadeiro, ele busca sim influenciar o mundo com o testemunho vivo que recebeu de Cristo. Ele não pratica boas obras para ser visto e aplaudido pelos homens, não. Porque isso era o que faziam os escribas e fariseus. Porquanto dessa maneira não vai influenciar em nada, meu irmão. Pois não está refletindo a luz de Jesus em seu ser. Antes será fruto de seu próprio esforço, o que contraria o ensino da palavra. Tudo que o crente faz é para que Deus, para que o Senhor seja glorificado. Nossa luz deve ser acesa para influenciar e levar pessoas a Cristo. E não levar pessoas a nós mesmos. Não é isto o objetivo quando Cristo está falando. A luz tem que brilhar para que os homens vejam a luz e glorifiquem ao vosso Pai. Porque Deus é tratado como um Pai bondoso, que cuida dos órfãos, cuida da viúva e manifesta assim seu grande amor. Meu irmão, tudo isso nos mostra que quem é filho de Deus, que está no céu, irá, por causa dessa paternidade, expressar sua identidade de filho de Deus, por intermédio de um viver diferente daquele que é exposto pelo mundo, que não goza dos cuidados do Pai. É isso que vai acontecer. Então nós devemos sim refletir nesta lição, meu irmão, porque está trazendo conceitos morais, éticos e espirituais para a nossa vida, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo, como o autor da lição assim nos fala. Então que Deus abençoe os irmãos, continue nos acompanhando, meu irmão. Você que chegou até aqui e gostou desse vídeo, deixe seu like, curta o nosso vídeo para que seja alcançado, para que as pessoas possam ouvir a verdadeira, infalível, inerrante palavra de Deus. Não para o nosso crescimento, não, mas para a glória de Deus. Porque Deus é que faz acontecer. E o objetivo é esse, levar ensinamento fácil e motivador para que as pessoas aprendam e se sintam estimuladas a estudarem cada dia mais a palavra de Deus. E Deus abençoe a sua vida, porque você continua até aqui nos ouvindo. E até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.